Imagine uma escada que conecta o céu e a terra, um símbolo tão poderoso que se entrelaça através da história, cultura e religião, capturando a imaginação de gerações. Essa é a escada de Jacó, um conceito tão penetrante que transcendeu sua origem bíblica para inspirar obras de arte, literatura e cinema. Mas de onde vem essa fascinante metáfora? A história começa no livro de Gênesis, uma narrativa que não apenas sobreviveu ao teste do tempo, mas continua a enriquecer e desafiar nossa compreensão. Jacó, o homem destinado a se tornar o patriarca de Israel, encontrava-se em fuga, um fugitivo dentro de sua própria família. Seu conflito com Esaú, seu irmão gêmeo, é uma trama repleta de enganos e traições, revelando as complexidades das relações humanas e o peso da herança. Em Gênesis 25, descobrimos que Jacó persuadiu Esaú a vender sua primogenitura por nada mais do que uma tigela de sopa. Este ato de manipulação, por mais trivial que pareça, definiu o curso de suas vidas. A tensão se intensifica ainda mais em Gênesis 27, quando Jacó, disfarçado, engana seu pai Isaque, quase cego pela idade, para receber a bênção destinada a Esaú. Este momento não é apenas um ponto de virada para Jacó, mas também um ponto de fissura entre os irmãos, pois Esaú, consumido pela traição, ameaça a vida de Jacó. A trama se adensa com as palavras em Gênesis 27, versículo 41. Então, Esaú guardou rancor de Jacó por causa da bênção com que seu pai o abençoou, e Esaú disse para si mesmo: "Os dias de luto por meu pai estão próximos. Então, matarei meu irmão Jacó." Essa declaração não apenas destaca o profundo ressentimento de Esaú, mas também estabelece um cenário de suspense e perigo iminente, sublinhando a gravidade das ações de Jacó e o custo emocional de suas escolhas. Esaú estava decidido a se vingar, e sua intenção era clara. Rebeca, sempre vigilante e perspicaz, percebeu o perigo iminente para Jacó. Com um plano rápido e um coração pesado, ela convenceu Isaque a enviar Jacó para longe, sob o pretexto de buscar uma esposa nas terras de seu tio Labão. Assim, Jacó partiu para Padã-Arã, a casa de Labão, conforme narrado em Gênesis 28, versículo 5. Isaque mandou Jacó embora, e ele foi para Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Na solidão da noite, Jacó se encontrou em um lugar desolado, com nada além das estrelas acima e uma pedra como travesseiro. Ali, sob o véu da escuridão, ele enfrentava um turbilhão de emoções: arrependimento por suas ações passadas, o isolamento do presente e a incerteza de um futuro desconhecido. Nesse momento de vulnerabilidade, a história de Jacó toma um rumo milagroso e revelador. Gênesis 28, do versículo 10 ao 15, descreve uma visão que transcende a compreensão humana. Jacó teve um sonho em que viu uma escada apoiada na terra, com o topo alcançando o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Lá no alto estava o Senhor, que disse: "Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua descendência." Este sonho não era apenas uma promessa de proteção divina. Era uma garantia de que, apesar de sua solidão, Jacó não estava sozinho. Deus estava com ele, prometendo não apenas a sua segurança, mas também prosperidade e bênçãos infindáveis para ele e seus descendentes. A visão da escada simbolizava uma ponte entre o divino e o terreno, um lembrete de que o céu toca a terra através das ações e do espírito dos homens. A jornada de Jacó, embora solitária, estava sob a vigilância constante de Deus, que prometeu: "Estarei contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te trarei de volta a esta terra. Não te deixarei até cumprir o que te prometi."
Assim, mesmo nos momentos de maior desolação, a presença de Deus oferecia consolo e direção, iluminando o caminho de Jacó com a promessa de um futuro repleto de esperança e propósito. A jornada de Jacó de Beersheba a Betel, uma distância superior a 40 milhas, foi uma odisseia de verdadeira resistência e fé. Conduzido pela providência, ele encontrou refúgio em um local provavelmente sombreado por árvores, uma pausa merecida após um dia exaustivo de viagem. O cenário poderia parecer espartano para qualquer observador moderno. Jacó, deitado sobre o chão frio, usava uma pedra como travesseiro, com os céus abertos como seu único abrigo. Embora parecesse desconfortável, essa noite era mais do que apenas uma parada para descanso físico. Era um palco para uma revelação divina. Esse alojamento rudimentar não denota simplesmente a ausência de conforto, mas também a vulnerabilidade de Jacó. Sozinho, exposto aos elementos e aos perigos do desconhecido, ele poderia ter se sentido mais inseguro do que nunca, temendo a perseguição de Esaú. No entanto, em meio à incerteza e ao desconforto, sua fé e determinação não vacilaram. Jacó, acostumado a uma vida de tendas e adversidades, estava preparado para enfrentar o que viesse pela frente. Ele sabia que, por mais árdua que fosse a jornada, a proteção divina não lhe faltaria. Naquela noite, enquanto o frio podia morder seus ossos e a pedra pressionar contra sua cabeça, Jacó teve um sonho que transformaria qualquer desconforto em um distante segundo plano. Ele não sonhava apenas. Ele recebia uma visão celestial, um encontro direto com Deus. Este sonho não era um mero escape de sua realidade árdua, mas uma afirmação poderosa da presença e das promessas de Deus. As palavras divinas e as visões do Todo-Poderoso garantiram a Jacó não apenas uma bênção terrena, mas uma orientação celestial. Este momento íntimo revela uma verdade profunda. Deus, frequentemente, escolhe o momento de nosso maior isolamento e necessidade para se revelar mais plenamente. A experiência de Jacó ilustra que nos momentos em que os confortos terrenos nos falham, as promessas divinas se tornam ainda mais palpáveis e essenciais. Através deste sonho, Jacó recebeu a garantia de que, independentemente das adversidades, a fidelidade de Deus permanece inabalável, pronta para nos sustentar quando mais precisamos. A visão que Jacó testemunhou naquela noite solitária foi mais do que um sonho. Foi uma revelação profunda da interconexão celestial e terrena. Ele viu uma escada que unia a terra ao céu, com anjos subindo e descendo, e a presença reconfortante de Deus ao topo. Essa imagem simbólica oferecia um duplo conforto, a certeza de uma ligação contínua entre o céu e a terra e a garantia da presença constante de Deus. Esta escada não era apenas uma estrutura física em seu sonho, mas representava o fluxo incessante da providência divina. Os planos concebidos no céu são manifestados na terra, enquanto os feitos e dilemas terrenos são observados e avaliados no âmbito celestial. A ação providencial de Deus é meticulosa, ocorrendo passo a passo. Os anjos, servindo como espíritos ministradores, desempenham papéis cruciais nesse processo divino. Eles são os executores da vontade de Deus, subindo para relatar suas ações e descendo para receber novas ordens. Essa atividade angelical contínua, descrita no Salmo 103, versículos 20 e 21. Bendizei ao Senhor seus anjos poderosos, que executam o seu mandato, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, ministros que fazeis a sua vontade, sublinha a importância de uma diligência constante na obra de Deus, inspirando-nos a agir com o mesmo compromisso inabalável dos anjos. Para Jacó, essa visão não foi apenas um consolo em um momento de desespero, mas uma garantia vitalícia de orientação e proteção divinas. Mesmo afastado do conforto da casa de seu pai, ele estava longe de estar desamparado.
A visão assegurou a Jacó que ele permanecia sob o olhar cuidadoso de uma providência benevolente e a proteção infalível dos santos anjos. Neste conhecimento, Jacó encontrou a força para continuar sua jornada, apoiado não apenas pela promessa de bênçãos terrenas, mas também pelo suporte constante do céu. É verdadeiramente reconfortante imaginar que, enquanto Jacó deixava Canaã rumo à Síria, anjos dedicados se revezavam em cuidar dele. Muitos acreditam que, durante essa transição, os anjos que o protegiam em Canaã ascendiam, enquanto outros desciam na Síria para assumir suas responsabilidades. No deserto, as palavras encorajadoras de Deus ecoaram para Jacó do topo da escada, não apenas confortando-o, mas também reafirmando as promessas feitas anteriormente a seu pai. Deus indicou a Jacó que ele o trataria com a mesma benevolência dispensada a Abraão e Isaque. Seguir os passos de pais piedosos significava estar incluído na aliança divina e ter direito às suas bênçãos. A terra de Canaã, onde Jacó estava deitado, foi prometida como a morada de seus muitos descendentes, que se multiplicariam como o pó da terra. Embora Jacó pudesse se sentir como um ramo seco, Deus prometeu que ele se tornaria uma árvore florescente, cujos ramos se estenderiam até o mar. A reiteração dessas bênçãos trouxe um conforto imenso para Jacó, especialmente com a promessa de que o Messias viria de sua linhagem, trazendo bênçãos para todas as famílias da terra. Cristo, como a grande bênção, foi destinado a abençoar a todos, sem distinção de origem, exceto para aqueles que escolhem se excluir. Em Gênesis 28, versículo 15, as palavras de Deus se adaptam ao contexto imediato de Jacó, abordando suas preocupações com segurança em face das ameaças de Esaú. Deus prometeu sua proteção, ensinando-nos que quem está sob a guarda divina está sempre seguro, independentemente das adversidades. Jacó estava diante de uma jornada longa e desafiadora, viajando sozinho por terras desconhecidas, mas foi tranquilizado pela promessa divina de "Eis que estou contigo". Essa garantia de segurança é um lembrete poderoso de que, com a presença de Deus, estamos seguros em qualquer lugar. Jacó pode não ter previsto as dificuldades que enfrentaria enquanto trabalhava para seu tio, mas Deus já havia assegurado proteção para todas as circunstâncias futuras. À medida que Jacó avançava, embora em exílio e a caminho de um território distante, ele recebeu uma promessa divina que transcenderia suas circunstâncias imediatas. Deus não só cuidaria dele durante a partida, mas também em seu retorno à terra natal. Em meio ao isolamento aparente, Deus assegurou a Jacó que nunca o abandonaria. Uma garantia de fidelidade e cuidado contínuo que se destacava mesmo quando as circunstâncias pareciam desesperadoras. Esta promessa ressoa em Gênesis 28, onde se reafirma que a palavra de Deus é irrevogável e segura. A distinção entre falar e fazer, que muitas vezes existe entre os homens, é inexistente para Deus. Jacó, despertando de seu sonho revelador, percebeu profundamente essa verdade. Ele declarou: "O Senhor certamente está neste lugar e eu não sabia." O temor e a admiração tomaram conta dele ao reconhecer que estava na presença do divino, descrevendo o lugar como nada menos que a casa de Deus e o portão do céu. Ao amanhecer, Jacó tomou a pedra que usara como travesseiro, ergueu-a como um memorial e a ungiu com óleo, um ato de consagração e reconhecimento da santidade daquele local, que ele nomeou de Betel. Anteriormente, o local era desconhecido por ele, indicando uma nova fundação, tanto na jornada de Jacó quanto em seu relacionamento com Deus. Além disso, Jacó fez um voto, uma promessa de fidelidade e dependência contínua de Deus. Se Deus o mantivesse, proveria suas necessidades básicas e o levasse de volta em segurança à casa de seu pai. Então o Senhor seria reconhecido como seu Deus.
Jacó comprometeu-se a dedicar uma 10ª parte de tudo o que recebesse, solidificando sua fé e gratidão através de uma oferta tangível. Esta pedra, colocada como um memorial, não seria apenas um lembrete físico das promessas de Deus, mas também um sinal de que aquele lugar seria eternamente considerado a casa de Deus. Deus se revelou a Jacó em um momento de quietude, enquanto ele dormia, sem que Jacó buscasse ativamente essa revelação. Assim como o vento sopra livremente, o Espírito de Deus move-se sem ser confinado pelas ações humanas. Ao despertar, Jacó pode ter se sentido revitalizado, similarmente ao profeta Jeremias, que achou seu sono doce. Essa experiência destacou não só a presença surpreendente de Deus, mas também o profundo compromisso de Jacó em integrar essa revelação divina em sua vida. Jacó expressou sua admiração e surpresa ao reconhecer os sinais claros da presença especial de Deus, proclamando: "Certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia." Gênesis 28, versículo 16. As manifestações de Deus carregam evidências tão fortes que são inegáveis e fornecem uma satisfação profunda à alma dos fiéis, convencendo-os verdadeiramente de sua proximidade divina. Essa convicção pode ser profundamente pessoal e, às vezes, difícil de comunicar a outros, mas é incontestavelmente real para quem a experimenta. A narrativa de Jacó nos ensina que podemos encontrar Deus nos lugares mais inesperados e sob circunstâncias surpreendentes. Não existe um local onde as visitações divinas sejam impossíveis. Deus pode ser encontrado em qualquer lugar, na cidade, no deserto, em casa ou na rua, desde que mantenhamos nossas práticas espirituais. A resposta de Jacó a essas revelações foi de humildade. Em vez de se exaltar com as visões que recebeu, ele foi tomado pelo temor e reverência. Essa experiência moldou Jacó, ensinando-o e a nós que quanto mais percebemos a presença de Deus, mais encontramos razões para nos humilhar e reverenciar. As pessoas a quem Deus escolhe revelar-se são frequentemente as que se veem como pequenas aos seus próprios olhos e aprendem a temer e reverenciar a Deus e sua bondade. Jacó, marcado por essas revelações, não apenas reconheceu a proximidade de Deus, mas também a responsabilidade e o privilégio de viver à altura dessa graça divina. Deus revela sua presença de maneiras profundas, onde sua graça é explicitamente manifestada e seus convênios são confirmados. Historicamente, isso ocorria por meio do ministério dos anjos e agora é vivenciado através das ordenanças que ele estabeleceu. Quando Deus nos abençoa com sua presença distinta, devemos responder com a mais profunda reverência, lembrando de sua justiça e santidade e refletindo sobre nossa própria falibilidade e insignificância. Jacó, consciente da importância de preservar o memorial de seu encontro divino, tomou medidas para garantir que o local fosse lembrado. Ele colocou uma pedra como pilar, não porque acreditava que as visões estavam de alguma forma vinculadas fisicamente à pedra, mas para marcar o lugar onde recebeu o favor de Deus. Ele planejava, quando possível, retornar e construir um altar nesse local, seguindo o exemplo de Abraão, que erigiu altares nos locais onde Deus lhe apareceu. Embora o tempo fosse escasso naquele momento, a coluna serviria como um monumento duradouro àquela experiência sagrada. Assim, ele ungiu o topo da pedra com óleo, um ritual que provavelmente era utilizado para dedicar altares na época. Jacó estava sinceramente comprometido em construir um altar mais elaborado quando dispusesse dos recursos necessários, como uma expressão de sua gratidão pela visão celestial recebida. Esta ação enfatiza que mostrar misericórdia e gratidão a Deus requer um senso de dever e uma constante lembrança de nosso relacionamento íntimo com Ele. Após sua profunda experiência espiritual, Jacó renomeou o lugar de sua revelação divina.
Antes conhecido como Luz, ele passou a chamar o local de Betel, que significa a casa de Deus, em resposta direta à aparição de Deus ali. Essa mudança de nome não só refletiu a transformação pessoal de Jacó, mas também elevou a importância do lugar acima de todas as suas belas amendoeiras florescentes. Betel marcaria um ponto significativo não apenas na jornada de Jacó, mas também se tornaria um local de importância contínua nas Escrituras, onde Deus novamente falaria com ele em anos subsequentes. A visita divina a Jacó em Betel simboliza a renovação da aliança de Deus com ele, uma aliança que é por natureza recíproca. Nesse contexto, quando Deus reafirma suas promessas, é apropriado que renovemos nossos compromissos com ele. O voto de Jacó, que decorre dessa interação, sublinha vários princípios importantes. Primeiro, base da fé. A fé de Jacó estava ancorada na promessa explícita de Deus, como está em Gênesis 28, versículo 15, onde Deus assegura: "Eu estou contigo e te guardarei." Jacó abraçou essa promessa, confiando que Deus cumpriria sua palavra de proteção, provisão e segurança. Segundo, confiança na providência. Jacó confiou na promessa de Deus de que não apenas o protegeria, mas também o traria de volta à sua terra natal em paz. Isso ilustra uma profunda fé na providência e na orientação de Deus, contrastando marcadamente com Esaú, que estava preso à expectativa da morte de seu pai. Terceiro, contraste com Esaú. Enquanto Esaú aguardava impacientemente a oportunidade de agir após a morte de seu pai, Jacó se focava nas promessas de Deus, usando-as como alicerce para suas expectativas e ações. O exemplo de Jacó ensina-nos a valorizar e confiar nas promessas de Deus como fundamentos para nossos desejos e expectativas na vida. Jacó é descrito como um homem de humildade e moderação, encontrando contentamento nas coisas simples da vida, como ter pão para comer e roupas para vestir. Apesar das grandiosas promessas de Deus, Jacó não almejava luxos ou excessos. Ele exemplifica uma virtude fundamental, a satisfação com o essencial. A verdadeira riqueza, segundo a visão de Jacó, não reside na acumulação de bens materiais, mas na capacidade de se contentar com o que é suficiente para as necessidades diárias. Essa postura ensina que mesmo aqueles que possuem abundância não usufruem mais do que o necessário. O que excede é preservado ou compartilhado, mas não é a fonte de verdadeiro prazer. Se Deus nos abençoa com mais do que precisamos, devemos ser gratos e empregar esses recursos para sua glória. Se possuímos apenas o essencial, devemos estar satisfeitos e desfrutar com alegria das bênçãos divinas em nossas vidas. A experiência de Jacó sublinha sua piedade e fé profundas, manifestadas em sua oração por proteção e pela presença contínua de Deus. Ele nos ensina que a contentação e a felicidade verdadeira não dependem de acumular mais, mas de estar seguro na presença de Deus e sob sua guarda durante nossas jornadas. É reconfortante ter um guia que ilumine o caminho em territórios desconhecidos e um protetor nas adversidades. Estar bem preparado e em boa companhia são importantes, mas aqueles que têm Deus ao seu lado desfrutam dessas vantagens na mais elevada forma. Jacó, firme em sua resolução, decidiu apegar-se ao Senhor como seu Deus em uma aliança inabalável, mesmo diante de dificuldades como a falta de alimento e vestimenta. Para ele, cada ato de misericórdia divina era um chamado a um compromisso ainda mais profundo com Deus. Na sequência de seu encontro transformador com Deus, Jacó comprometeu-se a realizar atos específicos de devoção como expressão de sua gratidão. Primeiramente, ele declarou que o pilar estabelecido em Betel permaneceria até que ele retornasse em paz, momento em que seria transformado na casa de Deus através da construção de um altar em honra divina.
Em segundo lugar, Jacó se comprometeu a assegurar que a casa de Deus estaria sempre devidamente cuidada e que seu altar nunca ficaria sem sacrifícios. Ele prometeu dedicar 1/10 de tudo o que recebesse de Deus, destinando-o ao sustento dos altares ou aos pobres, que são representantes de Deus na terra. Esses compromissos refletem a prática antiga, possivelmente iniciada por Abraão, de ofertar 1/10 dos bens a Deus, seguindo orientações divinas. Essa tradição sublinha a importância de honrar a Deus com nossas riquezas e de expressar gratidão pelas bênçãos recebidas. O ato de dizimar ou dedicar uma porção da renda para o sustento do trabalho divino é uma maneira tangível de demonstrar devoção e apoiar as obras de fé, adaptável às circunstâncias individuais e às bênçãos particulares de cada um. O relato do primeiro encontro sobrenatural de Jacó com Deus traz paralelos significativos com a experiência de Abraão em Gênesis 15, marcando um momento de continuidade e renovação da aliança divina com a linhagem patriarcal. Interessante notar que Jacó estava quase na mesma idade que Abraão quando este recebeu o chamado para deixar sua terra e buscar uma nova. A despeito das ações questionáveis de Jacó ao se apropriar da herança familiar, o episódio ensina que Deus, e não Jacó, é quem comanda o cumprimento das promessas feitas a Abraão, incluindo a multiplicação de seus descendentes em uma grande nação. Este episódio serve para mostrar a Jacó e a todos nós que o plano divino se desenrola sob a governança de Deus, seguindo seus métodos e tempos, não os nossos. Levaria tempo até que Jacó compreendesse plenamente essa verdade, assim como muitas vezes nós também demoramos a reconhecer e aceitar a soberania divina em nossas próprias vidas. O sonho de Jacó com a escada, estendendo-se do céu à terra, não é apenas um marco em sua própria jornada espiritual, mas também ressoa, através das Escrituras, até o encontro de Natanael com Jesus, conforme narrado em João 1, do versículo 44 ao 47. Nessa passagem, Filipe encontra Natanael e o convida a conhecer Jesus, descrevendo-o como aquele predito por Moisés e pelos profetas. Natanael, cético, questiona se algo bom pode vir de Nazaré, uma cidade de reputação modesta. O encontro se desenrola com simplicidade, mas carrega uma profundidade teológica significativa. Filipe, ao invés de argumentar, simplesmente convida Natanael a vir e ver, acreditando que o encontro direto com Jesus dissiparia quaisquer dúvidas. Ao se aproximarem, Jesus imediatamente reconhece Natanael como um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Este reconhecimento instantâneo de Natanael por Jesus, sem que antes tivessem se encontrado, revela o conhecimento profundo de Jesus sobre as pessoas e suas naturezas, um eco das visões divinas concedidas a Jacó. A referência de Jesus ao sonho de Jacó pode ser vista como uma afirmação de que, assim como os anjos ascendiam e desciam na escada em sonho de Jacó, agora o próprio Jesus se torna a ponte entre o céu e a terra, cumprindo as promessas e profecias antigas. Esse paralelo não apenas liga Jesus à história da salvação iniciada com Jacó, mas também destaca a continuidade do propósito de Deus através das gerações. Assim, a ligação entre o sonho de Jacó e o encontro de Natanael com Jesus em João 1, versículo 47, enfatiza que Jesus é a realização viva das promessas feitas a Jacó. Ele é o meio pelo qual o céu toca a terra, trazendo as bênçãos e a presença de Deus de maneira mais íntima e direta do que nunca antes. A revelação de Jesus a Natanael reforça a ideia de que a fé genuína vê além das circunstâncias externas e reconhece a presença divina, mesmo em contextos inesperados ou humildes.
Natanael ficou surpreso ao ser abordado por alguém que, embora fosse um completo estranho, parecia conhecê-lo profundamente. Sentado sob uma figueira, ele estava bem escondido pelas folhas e galhos pendentes, acreditando-se invisível aos olhos alheios. Contudo, Jesus o viu mesmo de longe, revelando não apenas sua capacidade de perceber o oculto, mas também a profundidade de seu entendimento sobre as pessoas. Esta percepção inicial rapidamente transformou a desconfiança inicial de Natanael em fé, como expresso em João 1, do versículo 49 ao 50. Ao reconhecer Jesus como o Rabi, o Filho de Deus e o Rei de Israel, Natanael mostra uma aceitação da identidade e autoridade de Jesus. A resposta de Jesus a essa declaração de fé é promissora. Você acredita porque eu disse que te vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que estas. Jesus, então, profetiza que Natanael verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, reforçando o tema da conexão entre o céu e a terra, reminiscente da visão da escada de Jacó. Este episódio ressalta o encorajamento de Jesus e seu reconhecimento da integridade de Natanael. Ao chamá-lo de verdadeiro israelita em quem não há dolo, Jesus não somente elogia sua sinceridade, mas também fala diretamente ao coração de Natanael, que pode ter se sentido desanimado ou autocrítico. Jesus usa este momento não para inflar o ego de Natanael, mas para levantá-lo, reconhecendo suas virtudes em um momento de vulnerabilidade. A narrativa destaca ainda como Jesus acolhe e perdoa, apesar das falhas e dúvidas iniciais das pessoas. Ele não reprova Natanael por seu ceticismo inicial sobre a proveniência de Nazaré, mas, ao contrário, o aceita e valoriza sua natureza íntegra. Isso nos ensina sobre a importância de responder com graça e entendimento, mesmo quando confrontados com críticas ou desconfiança. O relato conclui, reforçando que Jesus tem uma capacidade única de conhecer verdadeiramente o coração das pessoas, um atributo que lhe permite ver além das aparências e das palavras, alcançando a essência de cada um. A declaração de Jesus sobre Natanael ser um verdadeiro israelita em quem não há dolo evoca uma reflexão profunda sobre a natureza da identidade e da fé. Embora o nome Israel seja usado para designar toda a nação, Romanos 9, versículo 6, nos lembra que nem todos os que são de Israel são de Israel, indicando que a verdadeira descendência espiritual não é apenas uma questão de linhagem física, mas de caráter e fé. Jesus identifica Natanael como alguém desprovido de engano, o que o qualifica não só como um verdadeiro israelita, mas também como um cristão genuíno. Essa honestidade, transparência nas relações interpessoais e confiabilidade são qualidades essenciais que refletem um coração sincero e uma fé autêntica. Natanael também é apresentado como sincero em seu arrependimento e comprometido com Deus, sem falsidade em seu espírito, conforme expresso em Salmos 32, versículo 2. Bem-aventurado é o homem cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. O reconhecimento por Jesus de que Natanael é sem dolo não implica que ele seja perfeito em todos os aspectos, mas destaca sua integridade e sinceridade. Ele pode ter falhas, ser esquecido ou até mesmo cometer erros, mas sua essência não é falsa, nem se desvia perversamente de Deus. Este retrato de Natanael nos convida a refletir sobre a influência corrosiva da hipocrisia, exemplificada pelos escribas e fariseus, que frequentemente comprometiam a autenticidade da fé e da prática religiosa entre os judeus. A sinceridade e fidelidade de Natanael são vistas como raras e preciosas, comparáveis à devoção de Jó, que permaneceu leal a Deus mesmo sob provações extremas.
A surpresa de Natanael ao ser elogiado por Jesus reflete sua modéstia e autenticidade. Ele não busca reconhecimento por suas virtudes. Pelo contrário, sua resposta humilde diante do elogio de Jesus demonstra sua genuína surpresa e desconforto com a atenção, confirmando sua falta de pretensão. Cristo possui um conhecimento que transcende nossa própria compreensão de nós mesmos. Ao contrário dos seres humanos, que frequentemente julgam com base em aparências externas, nada está oculto aos olhos de Cristo. Essa capacidade de ver além do visível é expressa em Hebreus 4, versículos 12 e 13, que descreve a palavra de Deus como viva, ativa e incisivamente penetrante, capaz de discernir pensamentos e intenções mais íntimas do coração humano. Este conhecimento profundo de Cristo sobre nós não só revela sua divindade, mas também estabelece um chamado para que nós, por nossa vez, busquemos conhecê-lo mais profundamente. A declaração de Jesus a Natanael, "Antes de Filipe te chamar, eu te vi", não apenas demonstra sua onipresença e onisciência, mas também sua íntima conexão com aqueles que ele chama. Isaías 11, versículos 2 e 3, profetiza que o Messias seria dotado do espírito de sabedoria, entendimento e do temor do Senhor, capacitando-o a perceber a verdadeira natureza das pessoas sem depender de percepções sensoriais superficiais. Esta capacidade de julgar além das aparências é crucial para entender a maneira como Jesus interage com aqueles ao seu redor, incluindo Natanael. 2 Timóteo 2, versículo 19, reforça essa verdade, declarando que o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece aqueles que são seus. Este versículo ressalta a importância de viver de maneira coerente com a chamada divina, afastando-se da iniquidade, pois estamos sempre à vista de Deus. O conhecimento que Jesus tinha de Natanael, mesmo quando ele estava sozinho sob a figueira, possivelmente engajado em oração ou meditação, é um exemplo poderoso de como Deus não apenas nos vê, mas também valoriza nossos momentos de comunhão com Ele. A observação de Jesus de que ele havia visto Natanael debaixo da figueira foi particularmente significativa para Natanael, indicando não só a onisciência de Jesus, mas também o profundo interesse divino em seus atos de devoção privada. Natanael, sentado tranquilamente sob a figueira, oferece uma imagem de paz e reflexão que favorece a comunicação íntima com Deus. Esta cena lembra a tranquilidade descrita em Miqueias 4, versículo 4, onde cada pessoa repousará segura sob sua própria videira e figueira, livre de medo, em um ambiente onde a presença de Deus é tão palpável quanto a voz que promete paz. A postura de Natanael debaixo da figueira não é apenas uma escolha casual de local para o repouso, mas simboliza uma disposição espiritual profunda, similar à de Isaac no campo, outro momento de compromisso solene e comunhão com Deus. Essa disposição contrasta marcadamente com a atitude dos hipócritas que Jesus descreve em outras passagens, que oram nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. A transformação na percepção de Natanael sobre Jesus é notável. Inicialmente cético quanto à possibilidade de algo bom vir de Nazaré, ele muda radicalmente de atitude ao reconhecer a identidade e missão de Jesus. A graça de Deus atua em seu coração, permitindo-lhe superar dúvidas e preconceitos. A fé, uma vez fortalecida, o capacita a aceitar Jesus de Nazaré como o sumo bem, e ele passa a seguir a Cristo sem hesitação. A confissão pública de Natanael, ao dirigir-se a Jesus como Rabi, não só confirma sua aceitação de Jesus como mestre e líder espiritual, mas também reflete uma declaração de fé. Essa confissão é uma adoração, um reconhecimento da autoridade de Jesus como o grande rabino, de quem todos devemos aprender. Esse título de respeito
comum entre os judeus para seus professores, aqui é aplicado a Cristo, sublinhando sua posição como o mestre definitivo, cujos ensinamentos transcendem os de todos os outros. Ao reconhecer Jesus como o Filho de Deus e o Rei de Israel, Natanael não apenas declara sua crença na natureza divina de Jesus, mas também confirma sua missão como o Messias esperado, conforme profetizado. Essas confissões estão profundamente enraizadas nas escrituras judaicas, como no Salmo 2, versículo 7, que profetiza a relação única entre Deus e o Messias. Anunciarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Essa revelação é crucial, pois Natanael identifica Jesus não apenas como um mestre ou profeta, mas como o próprio Filho de Deus, implicando uma divindade que transcende o conhecimento e capacidades humanas. Ele também reconhece Jesus como o Rei de Israel, uma figura messiânica que os judeus esperavam para restaurar o reino e governar com justiça e paz. A aceitação de Jesus como rei evidencia a disposição de Natanael em se submeter à sua autoridade, refletindo sua fé genuína e sua compreensão das promessas divinas. A resposta de Jesus a essa fé é descrita em João 1, versículos 50 e 51, onde ele promete a Natanael que ele verá ainda mais do poder e glória divinos. Cristo valoriza e encoraja até mesmo os menores sinais de fé, como ilustrado em Mateus 12, versículo 20, onde é descrito como alguém que não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que fumega, mas traz justiça à vitória. Este encontro sublinha a disposição de Jesus em nutrir e fortalecer a fé dos que o buscam, mesmo quando essa fé é inicialmente frágil. O fato de Natanael acreditar em Jesus com base em uma prova aparentemente pequena, Jesus tê-lo visto debaixo da figueira, é significativo. Revela que o coração de Natanael estava preparado para receber a verdade, indicando uma disposição prévia para a fé que permitiu que essa revelação tivesse um impacto tão transformador em sua vida. A rápida submissão do coração de Natanael a Cristo na primeira convocação é um reflexo da poderosa graça de Cristo, que não apenas chama, mas também promete revelações ainda maiores para fortalecer e expandir a fé recém-descoberta. Jesus promete a Natanael que ele testemunhará coisas maiores do que estas, referindo-se a provas mais substanciais de sua messianidade, como os milagres que realizará e sua ressurreição futura. Neste contexto, Jesus adota humildemente o título de Filho do Homem, um termo que ele frequentemente usa nos evangelhos para descrever a si mesmo. Embora Natanael o tenha reconhecido como o Filho de Deus e o Rei de Israel, Jesus escolhe um título que enfatiza sua humanidade e acessibilidade, em contraste com a grandeza divina. Esta autodenominação é um ensinamento sobre a importância de reconhecer tanto a humanidade quanto a divindade de Cristo e serve para ajustar as expectativas de Natanael sobre a natureza do reino que Jesus veio estabelecer. Um reino não de pompa externa, mas de humildade e serviço. A promessa de que Natanael veria o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem é particularmente significativa. Este cenário ecoa a visão de Jacó da escada que ligava o céu e a terra, com anjos transitando entre os dois. No contexto do Novo Testamento, essa imagem simboliza Jesus como a ponte entre o humano e o divino, o mediador através do qual a comunicação e a interação entre os seres humanos e o divino são restauradas e intensificadas. Romanos 5, versículos 1 e 2, nos lembra que, por meio de Jesus, somos justificados pela fé e temos paz com Deus, acessando um estado de graça no qual podemos nos alegrar na esperança da glória de Deus. Assim, Jesus, como a escada de Jacó, restaura e reconcilia nosso relacionamento com Deus que havia sido rompido pelo pecado. Neste encontro, Jesus não apenas revela sua identidade divina e missão redentora,
mas também define o modelo de como a fé verdadeira se manifesta, não em ostentações externas, mas em um reconhecimento humilde e profundo da graça divina. A imagem da escada através de Cristo se torna o símbolo da nova via que os cristãos têm para acessar o céu, prometendo uma contínua interação entre o celestial e o terreno, trazida pela presença salvífica de Jesus entre nós. A visão de Jacó, rica em simbolismo e significado, marca um momento decisivo em sua jornada espiritual. Este encontro não apenas revela a continuidade das promessas da aliança abraâmica à terceira geração, mas também destaca a graça iniciadora de Deus. Jacó, que até então provavelmente nunca tinha ouvido a voz de Deus diretamente, recebe a revelação divina que solidifica seu caminho de fé. O sonho simboliza a conexão entre o céu e a terra, com anjos transitando por uma escada que liga os dois reinos, sugerindo que Deus está ativamente envolvido no mundo terreno. Ao acordar deste sonho profundamente significativo, Jacó responde com uma promessa de fidelidade e devoção, comprometendo-se a dar um dízimo de tudo o que receber. Esta ação não apenas reflete seu reconhecimento da soberania e provisão de Deus, mas também um compromisso renovado de seguir os caminhos divinos. O Evangelho de João, ao apresentar Jesus, ecoa e expande esses temas de mediação e revelação. Desde o prólogo, João descreve Jesus como o Verbo encarnado, trazendo a divindade para o contexto humano e revelando Deus ao mundo. Jesus não apenas cumpre as Escrituras do Antigo Testamento, como indicado pelos testemunhos de André, Filipe e Natanael, mas ele também se manifesta como a concretização da promessa messiânica, o verdadeiro Filho de Deus e Rei de Israel. Além disso, o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó ilustra ainda mais a capacidade de Jesus de transcender as barreiras tradicionais de adoração e revelar verdades espirituais profundas. Ele não só demonstra um conhecimento íntimo da vida da mulher, mas também revela que ele é a fonte da água viva, oferecendo uma conexão direta com o divino, superando até mesmo os grandes patriarcas como Jacó. Finalmente, as visões do Apocalipse culminam com a promessa de uma nova criação, onde o céu e a terra serão unidos e Deus habitará diretamente entre seu povo. Este cenário apocalíptico ressoa com o sonho de Jacó, onde a escada simboliza a acessibilidade permanente de Deus ao seu povo. E Jesus é a manifestação final dessa conexão, servindo como a escada definitiva que reconcilia Deus com a humanidade. O Salmo 16, versículo 11, nos lembra dessa verdade, prometendo que em sua presença encontramos a plenitude da alegria e prazeres eternos à sua direita. É essa promessa de alegria eterna e presença contínua que sustenta os fiéis através dos desafios e dificuldades da vida terrena. Além disso, a noção de Jesus como Criador, mencionada no início do Evangelho de João, amplia nossa compreensão de seu papel na criação e na história redentora. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa afirmação sublinha a preeminência de Cristo não apenas como Redentor, mas como a força criativa por trás de todo o universo. Jesus encorajou os judeus a estudarem as Escrituras, que testificam dele, referindo-se ao Antigo Testamento. Ao ler o Antigo Testamento, devemos buscar ver Jesus não apenas em prefigurações explícitas, mas também nas sombras e tipos que apontam para ele como a substância última dessas revelações. As lições que tiramos das histórias do Antigo Testamento, como a de Jacó, nos oferecem encorajamento e desafios valiosos para a nossa jornada de fé. Lição número 1. Deus usa pessoas imperfeitas. Jacó, apesar de suas falhas e enganos, é um testemunho do amor e paciência de Deus. Todos nós pecamos e falhamos, mas Deus não desiste de nós. A fé de Jacó, ainda que incipiente após seu primeiro encontro com Deus, desenvolveu-se ao longo dos anos, apesar de seus contínuos erros.
Contudo, no fim da vida, Jacó é destacado em Hebreus 11, versículo 21, como um homem de fé, lembrado por abençoar os filhos de José e por sua adoração leal. Lição número 2. Os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. Inicialmente, Jacó confiou em seus próprios esquemas, em vez de depender dos planos de Deus. Com o tempo, ele aprendeu que os propósitos divinos são mais profundos e satisfatórios do que qualquer plano humano poderia ser. Este aprendizado é crucial para a nossa própria vida espiritual, à medida que aprendemos a confiar mais nos caminhos de Deus do que nos nossos. Lição número 3. Deus quer chamar nossa atenção. Deus se comunica conosco de maneiras que são únicas e pessoais. Embora não possamos ter experiências tão dramáticas quanto sonhos vívidos ou arbustos ardentes como Jacó e Moisés, Deus usa métodos que ressoam conosco individualmente. Seja através de uma sensação de paz após uma decisão, seja por meio de uma clara direção em momentos de oração, ele nos fala. Jacó marcou o lugar de seu encontro divino, erguendo uma pedra como memorial. E nós também podemos cultivar práticas que nos ajudem a lembrar e agradecer por esses momentos de clareza e orientação divina. Número 4. Deus quer confiança e obediência. Embora as promessas divinas tenham surpreendido Jacó, ele respondeu com um voto que ainda revelava certa hesitação em sua completa confiança em Deus. Em Gênesis 28, do versículo 20 ao 22, Jacó faz um voto condicional. Se Deus estiver comigo e me guardar nesta jornada que faço, e me der pão para comer e roupa para vestir, e eu voltar em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que ele havia erigido como memorial seria a casa de Deus, e ele prometeu dar o dízimo de tudo o que recebesse. Apesar dessa visão celestial marcante, Jacó ainda confiava em suas próprias habilidades e estratégias, em vez de depender totalmente de Deus. Essa confiança parcial se manifestou ao longo de sua vida, até que uma luta transformadora com Deus o levou a um entendimento completo da soberania divina. A experiência de Jacó mostra que, mesmo após encontros divinos poderosos, o crescimento na confiança e obediência a Deus pode ser um processo gradual que envolve tanto desafios quanto revelações contínuas. Comparação com a Torre de Babel. A visão da escada de Jacó oferece um contraste notável com a história da Torre de Babel em Gênesis 11. Enquanto a escada representa uma conexão divinamente iniciada entre Deus e o homem, a Torre de Babel simboliza o esforço humano falho para alcançar o céu por meios próprios. Os construtores de Babel disseram: "Vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance aos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos dispersos sobre a face de toda a terra." No entanto, esse esforço resultou em confusão e dispersão, pois o Senhor confundiu suas línguas e os espalhou pelo mundo. A escada de Jacó, pelo contrário, é uma metáfora da mediação que Deus proporciona, permitindo uma comunicação e relação contínuas entre o céu e a terra. Diferentemente da arrogância dos construtores de Babel, que buscavam glorificar a si mesmos, a escada simboliza a humildade e a dependência que devemos ter em relação à provisão de Deus. A escada de Jacó, descrita em Gênesis, é simbolicamente chamada de Porta do Céu, ilustrando uma conexão direta entre o céu e a terra. Este simbolismo contrasta fortemente com a narrativa da Torre de Babel, onde o povo tenta construir uma torre que alcançasse os céus. O nome Babel é frequentemente interpretado como Porta de Deus, mas, ironicamente, representa um esforço humano falho e orgulhoso para alcançar o divino. Ao contrário das tentativas humanas de construir uma via para o céu, como a Torre de Babel, a verdadeira porta do céu é acessada somente através da fé em Jesus Cristo.
Qualquer esforço humano para entrar na presença de Deus sem Cristo está fadado ao fracasso, pois somente Ele proporciona o caminho autêntico para o Pai, em completa oposição à autoexaltação e ao orgulho humano.